Dando sequência ao nosso projeto aqui, vamos fazer o lançamento das vigas do pavimento do primeiro piso. E para começar aqui, eu vou copiar algumas vigas do térreo apenas para ilustrar como que funciona o comando de copiar vigas. Então, vou pegar as de contorno, porque eu sei que são iguais, né? Então, eu vou usar esse comando aqui, ó, na aba lançamento, copiar vigas para outro pavimento. Selecionar as vigas que eu desejo copiar. Vou copiar apenas essas duas aqui, só para ilustrar mesmo. Vou pegar o contorno. Então, vamos pegar esse contorno. Selecionei as que eu quero. O comando já tá em uso, né? Então, eu vou dar a tecla Enter. Ele vai me perguntar para quais pavimentos eu desejo copiar. Vou selecionar apenas o primeiro piso, que é o que eu quero. Dou um OK. Feito. Posso dar um ESC para soltar as vigas. Vou ir para o pavimento primeiro piso e já estão aqui as minhas vigas. Bom, então vamos dar sequência a esse lançamento aqui. Antes disso, vamos pegar aqui essas que eu copiei e alterar a seção delas para 40 pelo menos. Primeiro piso aqui a gente vai começar com uma dimensão inicial ali de 40 para as vigas. Vou jogar aqui como 40. E aí posteriormente a gente vai aumentando aonde fizer necessário. Uma dica que eu sempre forneço aos que me consultam, né, em relação a essa parte do lançamento, por mais que você tenha ali uma noção de que determinados vãos de viga são maiores e vai exigir uma altura maior do que os 40, por exemplo, para edificações de pequeno e médio porte, eu sugiro começar com todas as vigas com a mesma dimensão. Por quê? Porque fazendo assim, quando você estiver fazendo a análise inicial da sua estrutura, vai ficar mais claro os pontos de menor rigidez, os pontos onde você precisa ter mais atenção. Porque, por exemplo, eu pego essa viga aqui. O vão aqui ele está na ordem de 6,20 metros. Com 40, se tiver laje ainda, é provável que não vá passar. Então, poderia, por exemplo, adotar aqui aquela premissa de 10% do vão e já colocar essa viga com 60. Só que se eu já colocar ela com 60 e minhas outras vigas com 40, por exemplo, vai parecer que, sei lá, por exemplo, esse vão aqui, que é claramente menor, está deslocando mais que aqui. E aí eu vou ter uma falsa sensação, se eu não tiver um feeling muito aguçado, eu vou ter uma falsa sensação de que essa região aqui é a região crítica do meu projeto em termos de deslocamento. Mas na verdade não é. É aqui. Só que não deslocou tanto porque eu já havia enrijecido antes. Então, pelo menos ali nos primeiros projetos, né, eu sugiro trabalharem com as mesmas seções em todo o pavimento durante o lançamento. E posteriormente ali, né, após fazer o primeiro processamento, dar uma olhada como é que a estrutura está se deformando, você vai tendo ali uma noção, né, dos pontos mais vulneráveis da sua estrutura. Consequentemente, você vai mapeando eles para conseguir melhorar a concepção naquela região. E isso também acaba aguçando ali, né, a sua sensibilidade para entender os pontos onde a estrutura ela vai ter maiores problemas ali para resistir determinados esforços. Essa prática, inclusive, eu utilizo até hoje. Então, sempre que eu estou com um projeto de pequeno a médio porte, eu faço todo o lançamento ali, sem me preocupar em já definir a seção certa. Vou definir uma seção, por exemplo, ali os 40 de altura, e vou adotar isso em todas as minhas vigas, e somente após o primeiro processamento, mesmo eu já sabendo que algumas não vão passar com esses 40, né? Somente após ali o meu primeiro processamento que eu vou começar a refinar. Eu vou vir ali aumentando quem precisa aumentar, se precisar diminuir seção, diminuir também. Então, essa prática aí ela é importante
principalmente nos inícios ali do trabalho como calculista estrutural. Então vamos lá. A próxima viga que a gente vai lançar, vamos aproveitar essa viga aqui, ó, que a gente vai passar ela de fora a fora. Então eu vou dar um V, Enter, já está com 19 por 40. Selecionar do pilar até o outro. Vou deslocar à esquerda, então coloco o cursor do lado que eu quero e clico. Dou um Enter para finalizar o comando. E vamos para a próxima, sem muita enrolação. Enter, essa aqui tinha que ser de 14, então eu posso selecionar e editar. E mais uma de 14, vou aproveitar que eu troquei para 14 e já lançar ela. Aqui entra um detalhe importante. Isso aqui vai ser a chegada da escada, né? Perto do P1. Ó, ela desce por aqui. Então, a gente vai precisar de apoio aqui quando estiver fazendo a escada. Já pensando nisso, eu já vou cortar essa viga até aqui. Ó. Fazer ela até a ponta. E toco para cá, beleza. Depois a gente faz aqui um apoio para a escada. Vou deixar para fazer quando for lançar a escada, que fica claro o motivo de ter ela. Então vamos lá, né? Dando sequência. Um outro detalhe que a gente precisa conversar em relação a esse projeto, deixa eu abrir aqui apenas a arquitetura. Nessa região aqui, ó, observe que a gente tem parede do elevador, tem um vácuo aqui, né? E tem uma outra parede deslocada. Nesse tipo de situação, algo que é salutar da gente fazer é conversar com o responsável pela arquitetura, com o arquiteto, a arquiteta. Para quê, né? Porque, pense só, você tem um alinhamento aqui da caixa de elevador e aí logo colado nele tem uma outra parede. Por que a gente não poderia, por exemplo, solicitar ao arquiteto que alinhe essas duas paredes? Ó, a diferença é o quê? 40? Nem poderia pegar por ali para... Eu estou pegando as duas, né? Então, tá realmente colado uma na outra, né? Tem uma parede de 20 e outra de 20 colada. Vai fazer diferença no projeto dele arrastar essa parede para ela sobrepor com o alinhamento do P6 e P7? Talvez não. E como que eu vou saber se fará diferença ou não? Conversando com o arquiteto. Então, a gente não pode ter receio de conversar, obviamente, de forma respeitosa, mas sempre consultando ali, olha, doutor arquiteto ou arquiteta, né? Essa parede aqui, do ponto de vista estrutural, se você pudesse deslocar ela e alinhar com a parede da caixa do elevador, a gente iria conseguir fazer uma estrutura mais econômica, a gente iria conseguir ali otimizar o processo até mesmo construtivo, porque eu não ia precisar, por exemplo, ter duas vigas, uma colada na outra aqui. Então, tudo isso são aspectos que, ao longo do projeto, a gente precisa ter a gente precisa fazer essa análise, identificar esses pontos, conversar com os responsáveis técnicos pelas respectivas disciplinas, não só do estrutural, mas, ou melhor, não só do arquitetônico, mas também de hidráulico, de terraplenagem, todas as disciplinas que você tiver contato. É importante você fazer ali, né, de fato, uma compatibilização, uma conversa, para que cada um não fique ali pensando apenas no seu projeto e o projeto em si como um todo, que é o que o cliente quer, acaba ficando prejudicado porque os profissionais trabalharam de forma desconexa. Então, esses tipos de conversas são muito importantes e enriquecedores para os nossos projetos. E é o que vamos fazer aqui nesse caso. A gente vai trabalhar com uma situação em que a gente conversou com o arquiteto, solicitou a ele que puxasse essa parede e ele concordou. Então, a gente vai fazer uma única viga aqui no alinhamento. Então, vou fazer uma viga com 19. Vou pegar aqui o meu pilar. E essa viga vem até aqui, ó.
E aí, quando a gente for lançar, por exemplo, carga de parede, a gente vai lançar sobre ela. Por quê? Porque na nossa hipótese aqui, a gente conversou com o arquiteto e ele aceitou fazer essa alteração, não foi problemático para ele, então a gente vai seguir com o modelo considerando que essa alteração já foi feita. Então, esse tipo de situação é bem importante de se fazer, de se tratar e agrega bastante no nosso projeto, porque a gente acaba ali, né, conseguindo utilizar uma solução mais econômica, simplesmente porque a gente se comprometeu ali, né, a pensar no projeto como um todo. E aí acabou negociando com o arquiteto ou com outra disciplina que seja, para conseguir a melhor solução para o cliente em si. Então vamos dar sequência ao nosso lançamento. Dei o comando V-Enter para lançar mais uma viga. Fazer aqui o fechamento da caixa de elevador. E aí nesse momento a gente já tem algumas definições. Por exemplo, já tem um pano de laje aqui, ó, vamos medir a distância. Vou pegar dessa extremidade até essa, porque eu já consigo saber a cota em X e em Y ao mesmo tempo. Então em X tem 5 metros, 5,80, né? E em Y a gente tem 3,75. 3,75 em Y, para a gente trabalhar com a hipótese de laje treliçada, é uma dimensão ok. A gente vai ter que tomar cuidado em relação a essas paredes, né, que a gente tem aqui. Então, ao longo do projeto, a gente vai decidir se fica mesmo esse vão ou se a gente coloca a viga aqui para pegar a parede. Então, isso daí a gente vai definindo ao longo do nosso projeto. Por enquanto vai ficar assim e aí a gente vai testar para ver o que vai funcionar. Esses vãos aqui também são ok, não é problemático. E aí a gente tem esse daqui que é um pouco maior. Vamos conferir quanto que está esse vão aqui. Vou usar novamente a ferramenta medir, né? Ó, em X 6 metros, em Y 7,21. Para lá estreliçada e considerando uma carga de auditório, já é um vão considerável. Já não é mais ali um simples vão, é um vão de dimensões consideráveis. A gente teria relativo trabalho para conseguir vencer esse vão com a laje treliçada. Se é uma laje maciça, ok, não teria tanto problema. Como aqui a gente vai trabalhar com a hipótese de laje treliçada, eu já vou pensar em reduzir esse vão. Se eu quiser reduzir esse vão, ó, eu tenho duas hipóteses bem interessantes aqui. Ó. Eu já tenho a V3, já tenho a V4 aqui, que são vigas de alinhamento. Eu poderia simplesmente dar continuidade para elas, para vencer esse vão aqui horizontal e fazer a minha laje na vertical. É o que a gente vai fazer. Inclusive, vamos utilizar um comando novo aqui também, que é o comando de adicionar um trecho à viga. Então, vamos clicar aqui nesse comando. Vou selecionar a viga que eu quero adicionar um trecho, ó, no caso a V4, seleciono. Vou puxar até o eixo dessa outra viga, dou um Enter para finalizar o comando. E agora, a gente pode também fazer a mesma coisa aqui para V3. Esse comando adicionar trecho ele pode ser acionado também com o atalho VV. Então, eu digito VV, dou Enter, acionei o comando, clico na viga, clico até onde eu quero levá-la. Beleza. Então, temos mais essa situação aí. Aqui, ó, observa, a gente trouxe o P12 para cá. E aí, a gente tem a parede no alinhamento aqui entre o P7 e o P6, né? Ali na caixa de escada. Uma outra hipótese diferente dessa que a gente está adotando aqui seria eu aproveitar esse P12 aqui. Como que eu faria isso, né? Se eu voltar aqui, ó, na aba desenho, colocar a arquitetura do térreo, a gente tinha uma parede aqui, correto? Então a gente pode colocar uma viga aqui sobre essa parede. Então, ao invés de lançar esse trecho aqui, eu poderia lançar uma viga aqui do P11 até essa outra viga, passando pelo P12, né? E aí eu teria
essa região apoiada de forma até um pouco melhor, porque eu vou ter o pilar P12 ali, né, dividindo esse vão maior aqui de viga. Então, essa é uma das tratativas que a gente poderia fazer aqui. Tem N hipóteses. Uma outra, poderia puxar o P11 para cá, deixar esse vão aqui um pouco maior mesmo, e não trazer o P12 cá para cima, deixando a V5 aqui. Qual que a gente vai adotar? Bom, isso aí eu até sugiro que cada um de vocês aí, quando estiver modelando, teste, faça com essa, depois tire esse trecho e jogue para cá, ou depois puxe o pilar para cá, faça vários testes e vá tendo aí, né, essa ordem de grandeza do que vai ocorrer de diferente no seu modelo com base na solução que você adotar. Para início aqui, eu vou adotar a solução de excluir esse trecho. Vou tirar esse nó daqui e vou lançar aqui, ó, a viga passando aqui, nessa região. E aí eu vou colocar ela com os 14, que é a dimensão da parede do pilar. Beleza. Então, a princípio, eu vou adotar essa solução aqui. Bem, então a gente vai dar sequência à nossa modelagem. Aqui embaixo a gente tem um trechinho em balanço, que é bem nessa projeção de linha aqui, né? Para esse trecho em balanço, a gente vai utilizar uma pequena laje aqui, né? Uma marquisezinha engastada aqui e então nesse caso, né? A gente precisa conhecer ali uma nova ferramenta que é a ferramenta de barras. Então, sempre que a gente tem, por exemplo, ali uma marquise e eu não vou trazer a viga aqui, não vou passar uma outra viga aqui na horizontal, o que eu faço? Eu utilizo uma barra que é só um fechamento para mim conseguir lançar uma laje em balanço, que no caso o único apoio dela vai ser essa V3 barra underline 1 aqui. Então, para isso, eu vou utilizar o comando aqui, ó, nesse trecho aqui de barras. Então, eu vou clicar aqui, ó, barra. Ele vai perguntar para mim a largura da barra. E a largura que eu vou adotar é 0. Por quê? Porque essa barra não é um elemento estrutural. Ela é um artifício de modelagem para mim conseguir fechar o espaço onde eu quero colocar uma laje. Então, eu vou digitar o 0 para a largura, dar um Enter. Pegar do nó do pilar até aqui de forma ortogonal. Ele me diz que essa barra não se apoia em lugar nenhum. E realmente não se apoia. Eu estou fazendo ela aqui no vazio, né? A arquitetura aqui é só uma referência externa. Eu vou confirmar isso. Vou partir para o próximo nó. Meu próximo nó precisa ser alinhado com esse aqui, ó. Então, para me fazer esse nó, eu posso pegar uma extensão aqui. Clico aqui. Ok, não se apoia em nada mesmo. E aí eu vou terminar o meu lançamento aqui no pilar. Observa que a barra ficou um pouco em torta. Então eu posso utilizar novamente aquele comando de alinhar. É uma barra vertical, então eu vou dar V para alinhar na vertical. Selecionar o elemento que eu quero alinhar, dar um Enter. Vou selecionar a referência que é o meu pilar. Prontinho. Versão feita. Então é dentro desse espaço que eu vou lançar a minha laje, que vai ficar em balanço, né? Engastada aqui nesta viga. E talvez com a continuidade em relação às outras lajes internas. A gente vai definir mais à frente. Certo, vamos pensar aqui agora um pouco em relação à escada. Eu vou mexer aqui no desenho, voltar para o primeiro piso. Inclusive, vou até conferir aqui se está ok. O orçamento está certinho. Beleza. Bom, a gente tem então espaço para laje, espaço para laje, espaço para laje, todos fechados. Exceto um, que é esse daqui. A gente não pode simplesmente colocar uma laje e fechar tudo aqui, porque vai ter uma escada.
Então a gente tem que passar aqui uma viga delimitadora, né, que é o apoio da nossa escada. Então V, Enter, 14 por 40 mesmo. Vou pegar a metade dessa parede, ó, com rastrear a extensão. Selecionei, dou um Enter. Enter de novo para finalizar o comando, está lançada a viga. Então fechamos todos os panos de laje. A princípio serão esses os que a gente vai ter, né? Serão esses panos de laje. E feito isso, então, a gente pode encerrar por aqui essa aula e na sequência a gente faz o lançamento da cobertura.